a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. E convido a amada igreja a estarmos adorando esse Deus tão maravilhoso. Temos vivido dias difíceis, não é? Mas a palavra do Senhor diz que Ele está conosco e Ele tem cuidado de nós. Então louvemos ao Senhor, adoremos esse Deus tão maravilhoso, amém? Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, grande
Boa noite, queridos irmãos. É uma alegria muito grande estarmos mais uma vez juntos para cultuarmos ao Senhor. Lembrando que estamos no mês em que estamos orando ao Senhor, clamando a Ele por 31 dias, para que o Senhor Jesus transforme a nossa família. Então, todos os dias nós temos aí um motivo e uma direção para estarmos clamando diante de Deus, colocando diante dele a nossa família. E assim também tem sido as nossas mensagens, pelo menos uma vez na semana, seja no domingo, de manhã ou à noite, nós também refletimos sobre esse tema de Jesus transforma a nossa família. Hoje nós vamos falar sobre como discipular os filhos, e o texto que nós vamos ler está em 2 Timóteo, capítulo 1, os versos de 1 a 5. Esse sermão tem um esboço preparado pelo pastor Mateus Guimarães Guerra Gama, ele é pastor da Igreja Batista Central de Taguatinga, no Distrito Federal. Muito obrigado aí, pastor, por compartilhar nesse mês aí, e ajudar as igrejas de todo o Brasil a focar nesse tema que é a transformação da família. Quero, antes que vocês encontrem, enquanto vocês abrem, em 2 Timóteo capítulo 1, os versos 1 a 5, lembrá-los que na próxima quarta-feira retornaremos os nossos cultos presenciais. De acordo com o novo decreto municipal, nós vamos retornar os cultos presenciais com aquelas limitações que já estávamos tendo, os cuidados básicos ali com a saúde e também um número reduzido de pessoas. Mas pelo menos já vamos mais uma vez ter os cultos presenciais, e aí os nossos cultos continuarão sendo transmitidos de forma agora ao vivo, pelo Facebook da igreja e também pela página do Instagram. Então, se você ainda não está seguindo a igreja lá no Instagram e no Facebook, você faça isso para que você possa acompanhar os próximos cultos de maneira ao vivo. Então vamos ler aí a palavra de Deus, que se encontra em 2 Timóteo, no capítulo 1, os versos de 1 a 5, que diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, conforme a promessa da vida em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor estejam com você. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo, com a consciência limpa, porque sem cessar lembro de você nas minhas orações noite e dia. Lembro-me das suas lágrimas e estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Lembro-me da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita em você também. Vamos orar? Ó Deus, muito obrigado por essa oportunidade de refletir sobre a Tua palavra. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio de podermos cultuar ao Senhor. Agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós o tempo todo e o Senhor não tem desamparado os Teus servos em momento algum. E, ó Deus, que possamos ter essa consciência sempre de que o Senhor continua sendo Deus, continua reinando sobre o trono de glória e não existe nada que possa ser, ó Deus, maior do que o Teu poder e maior, ó Deus, do que o Senhor. Seja, ó Deus, coisas boas ou ruins, nada supera o excelso poder do Senhor. Pai, fala conosco nessa noite, enche o nosso coração através da Tua palavra. Assim oramos com perdão dos nossos pecados, agradecidos em o nome santo de Jesus. Amém. Então, como discipular os filhos? Você que é pai e mãe vai ter uma rica oportunidade de aprender com esse sermão, mas você que é filho também vai ser edificado, porque para que possamos ser bons discipuladores dos nossos filhos, não podemos esperar que eles venham, mas a gente precisa aprender isso antes mesmo de se tornar pai ou mãe, para que quando nos tornarmos pai ou mãe já tenhamos aí um caminho, a direção de como discipular os nossos filhos. Timóteo é muito conhecido como discípulo do apóstolo Paulo, que aqui nesse texto o chama até mesmo de filho na fé, no versículo 2. Mas Timóteo tinha, além da herança paulina, além dos aprendizados com o apóstolo Paulo, ele tinha também um legado familiar valoroso. Eunice e Lóide, a mãe e a avó de Timóteo, exerceram importante influência sobre a formação cristã dele, ao ponto do próprio apóstolo Paulo reconhecer isso. Elas cuidavam da vida espiritual do seu filho e neto. E como nós podemos também fazer isso? Como discipular os filhos no mundo de hoje?
A primeira coisa importante, se queremos que os nossos filhos sejam discipulados, ou seja, sejam ensinados no caminho do Senhor, sejam ensinados a obedecer ao Senhor e a viver em comunhão com o Senhor, é desenvolver neles uma fé genuína. O verso 5, o apóstolo Paulo vai dizer isso a Timóteo quando ele diz: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Lóide transmitiu para a sua filha Eunice, e ambas, por certo, transmitiram a Timóteo. Nessas mulheres havia uma simplicidade e pureza em sua forma de crer, e isso explica porque o jovem Timóteo também teve a oportunidade de aprender e ser tão temente a Deus. Essa é uma importante característica a ser cultivada no meio da família. A fé, que seja uma fé verdadeira, uma fé sem fingimento, uma fé que realmente possa mostrar o poder e o amor de Deus à vida das pessoas. As crianças, elas são muito capazes de identificar essas coisas quando realmente nós acreditamos naquilo que nós falamos. Não basta falar para as crianças, mas precisa viver, demonstrar, porque elas estão muito atentas a isso. E notam se nós estamos tendo um comportamento diferente na igreja e em casa, se somos as mesmas pessoas quando estamos em casa. A fé, queridos, ela é o escudo espiritual que protege a família. Lá em Efésios, no capítulo 6, os versos de 13 a 16, vai dizer isso, que nós, por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau, e cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. A maior influência, a melhor influência que nós podemos ter sobre os nossos filhos é transmitir-lhes uma fé genuína, uma fé verdadeira, discipulando eles na palavra de Deus, sabendo que essa fé, ela é o escudo, no qual nós podemos apagar todas as setas inflamadas do inimigo, ou seja, é pela fé que nós vamos vencer as artimanhas de Satanás, as tentativas de Satanás em destruir a nossa vida, em nos afastar de Deus. Por isso é muito importante que pais transmitam a fé genuína, verdadeira a seus filhos, para que eles possam aprender a servir a Deus por meio de vocês. E você que ainda não é pai, não é mãe, você precisa também se preocupar em desenvolver essa fé genuína. Talvez você não tenha os pais cristãos, sua mãe ou seu pai não são cristãos, mas você precisa, se você já entendeu o Evangelho, já entregou a sua vida ao Senhor Jesus, você precisa desenvolver essa fé genuína. Primeiro, para que você vá bem. Primeiro, para que você seja feliz. Para que você realmente experimente o verdadeiro relacionamento com Deus. E também para quando você for pai ou mãe, você tenha condição de transmitir essa fé aos seus filhos. É a maior herança, a maior riqueza que você possa deixar para os seus filhos. Então, seja pai ou mãe, ou seja ainda você que é jovem, adolescente e ainda não tem filhos, mas desenvolva essa fé genuína. Espelhe-se em Timóteo, tenha uma fé genuína diante de Deus, para que você possa realmente vencer os dias maus e com esse escudo poderoso que é a fé, enfrentar e combater todos os dardos inflamados do inimigo. A segunda lição que nós aprendemos aqui, a segunda verdade bíblica, elencada aqui pelo pastor Mateus e que serve de grande valia para nós, que baseado aqui no texto de 2 Timóteo, é que nós devemos ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos. No 2 Timóteo, o capítulo 3, os versos 14 e 15, vai dizer assim: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Paulo enfatiza aqui a importância de Timóteo ter sido educado nos caminhos do Senhor, de ter aprendido a palavra de Deus desde cedo. Certamente esse aprendizado veio da sua mãe e da sua avó, da sua mãe Eunice e da sua avó Lóide, que eram mulheres judias e que se converteram a Cristo. E essas mulheres cumpriram aquele sacerdócio familiar ao ensinar as Escrituras, Sagradas Escrituras, para seu filho e neto. Por que digo que provavelmente veio da sua mãe-vó?
porque daqui a pouco vamos ler um outro texto em Atos que Lucas vai dizer que o pai de Timóteo, ele era grego, ele não tinha, dá a entender que ele não havia se convertido ao Evangelho, mas sua avó e sua mãe, judias, e que renderam-se aos pés do Senhor Jesus, elas ensinaram as Sagradas Escrituras. É maravilhoso notar que esse precioso ensino ele vai permear toda a Escritura Sagrada. Quando nós lemos ainda lá no Antigo Testamento, nós vamos encontrar no texto de Deuteronômio 6, os versos de 6 a 9, essa importante direção de estar ensinando os filhos e de estar aprendendo dia após dia nas Sagradas Escrituras, quando diz assim: que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração, ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando você estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar, amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa, escreva nos batentes das portas e da sua casa e em seus portões. A maior parte do tempo dos filhos não é na igreja, queridos, é no lar, é junto com a família. Então os pais devem aproveitar cada minuto para ensinar as sagradas letras, a Bíblia Sagrada, e não deixar isso apenas para quando forem aos cultos, coletivos. Por isso, como nós lemos lá também em Provérbios, no capítulo 22, o verso 6, essa instrução dizendo: instrua, ensina a criança segundo os objetivos em que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, ela não vai se desviar deles. Então, nós temos que ensiná-las no caminho do Senhor, nós temos que ensiná-las a aprender as Sagradas Escrituras. E nós, no nosso cotidiano familiar, ele é preciso ter esse tempo, esse momento para refletir sobre as Sagradas Escrituras, para estudar, para ler a palavra sagrada, porque nós vamos aprender de Deus principalmente por meio da sua palavra. Muitos hoje estão buscando o aprendizado de Deus apenas por experiências. Alguns se limitam a ter um momento com Deus apenas ouvindo algumas canções, que são coisas relevantes, importantes, mas que não são o suficiente, porque nós precisamos realmente buscar na palavra de Deus, nós precisamos aprender nas Sagradas Escrituras. Você que é pai e mãe, você precisa ensinar muitas coisas aos seus filhos. Todos os dias os filhos aprendem algo de nós e eles nos perguntam algo acerca da vida, acerca das coisas mais simples e também mais complexas, mas principalmente nós precisamos ensinar acerca das Sagradas Escrituras, para que eles tenham consciência de que existe um Deus de amor, para que eles tenham consciência de que existe um Deus que enviou seu único Filho, que se encarnou para poder pagar o preço que estava sobre nós. Ensiná-los também que existe sim o inimigo das nossas almas, o diabo, que o tempo todo tenta nos afastar de Deus, nos destruir. Nós temos que ensiná-los, e como eles podem resistir, como eles podem crescer e estar sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então, ter um momento com as Sagradas Escrituras, se possível diariamente com seus filhos. Você que não é pai, que não é mãe, não há motivo também para que você pense: não é responsabilidade minha. Se você quer ser um servo de Deus, se você quer aprender de Deus, se você quer realmente se relacionar com o único verdadeiro Deus, você precisa também ter uma prática de estudo nas Sagradas Escrituras. E por fim, para que nós possamos assim encerrar, nós temos que oferecer aos filhos e às outras pessoas sempre um bom testemunho de vida e confiar a Deus o resultado. Lá em Atos, no capítulo 16, versos 1 a 2, quando Lucas vai se referir aqui a Timóteo e a sua mãe, onde ele fala da família, nós vamos encontrar a seguinte descrição: chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listras e Icônio davam bom testemunho dele. Nesse texto aqui, o evangelista Lucas ele vai estar narrando como Paulo conheceu Timóteo, e ele aproveita para descrever sobre a família desse jovem. Nessa citação ele revela que Eunice, a mãe de Timóteo, era judia e que era convertida ao Senhor Jesus, e também a sua avó Lóide. Eles, apesar de origem judia, eles se converteram não ao judaísmo que eles foram ensinados, mas sim ao cristianismo. Eles renderam aos pés
do Senhor Jesus. Eram mulheres cristãs. E o testemunho de conversão dessas mulheres era conhecido pela igreja, como nós vemos aqui no texto, e de Timóteo também, né? Porque Eunice aprendeu da sua mãe, possivelmente Lóide, e depois, honrando ela, passou esse exemplo, né? Sendo obediente e também sendo fiel às Escrituras aos filhos. E é muito importante que nós possamos entender esse princípio da obediência e esse princípio também da transmissão, né, do exemplo aos filhos. Lá em Efésios, no capítulo 6, o verso 1 e 3, vai dizer: filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. A incoerência, queridos, entre o que nós falamos e o que nós fazemos pode ser um obstáculo gigantesco para que os nossos filhos possam experimentar o Evangelho, né? Uma ressalva que precisa ser feita, necessária: nós não podemos afirmar que todos os filhos que se afastam dos caminhos do Senhor o fazem por falta de exemplo cristão dentro de casa. Isso não é verdadeiro, seria injusto, seria leviano dizer isso. E também não podemos colocar nos pais, imputar a eles um peso de culpa, né, de pais que são tementes e que são consagrados a Deus e que instruem e disciplinam os seus filhos na palavra de Deus, depois vendo os seus filhos, né, optar por uma vida afastada dos caminhos do Senhor. Cada pessoa, cada indivíduo, ele é responsável por sua escolha de vida e por sua decisão por Cristo. No entanto, queridos, né, Paulo ressalta essa necessidade e essa importância do testemunho no seio familiar, quando ele escreve para Timóteo, em 1 Timóteo 5,8, que ele diz assim: se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. O testemunho é imprescindível, né? O testemunho de vida é imprescindível para a educação dos filhos. Discipular é ensinar a verdade da Bíblia, aplicada dia após dia na nossa vida. Discipular também é transmitir a verdade e vida, e os resultados pertencem a Deus. Então, não para fazer nenhum tipo de julgamento, dizer: mas como pais que são tão tementes a Deus, que deram todo o exemplo possível aos filhos, e depois os filhos se desviaram, a culpa é dos pais? Não, a culpa é do próprio filho. A importância do pai é ter depois, e mãe, a consciência tranquila: eu ensinei o caminho, eu mostrei a direção. Se ele não quis ou ela não quis seguir, não é por falta de conhecer, não é por falta de experimentar, é por decisão própria. E isso, queridos, acalma o coração de cada pai, de cada mãe, quando tem essa consciência tranquila de que assim: eu mostrei-lhe o caminho, eu ensinei, eu refleti com ele ou com ela. E se a decisão foi numa direção contrária, isso não é responsabilidade minha, porque o que cabia a mim fazer como pai cristão, como mãe cristão, foi feito para a honra e glória do Senhor. É isso que nós devemos nos preocupar, nesse cuidado, em fazer a nossa parte, né, em oferecer para eles um testemunho, um exemplo, porque mesmo depois, se os filhos se desviarem, quando eles se lembrarem dos pais, eles sempre vão lembrar: meu pai é um homem de Deus, minha mãe é uma mulher temente a Deus, é uma mulher do Senhor. Então eles não vão ter argumentos para dizer: essa vida que eu levo de tristeza, de desilusões, é culpa dos meus pais que não foram exemplo para mim, que não me ensinaram o caminho. Eles não vão poder dizer isso. Eles vão olhar para si mesmos e vão dizer: eu sofro porque não dei ouvidos aos ensinamentos dos meus pais. Eu sofro e eu tenho uma vida desajustada porque eu não segui o caminho que meu pai e minha mãe seguiram, o exemplo de vida que eles me deram. E isso que é importante. Nós sabemos que como pai e mãe temos essa responsabilidade de ser esse exemplo. Não é que é uma garantia de que depois os filhos vão continuar, mas é uma garantia, uma certeza de que a missão dada a nós foi cumprida. Então, se você é pai e mãe, essa é a nossa responsabilidade. Você que é filho, talvez você use essa desculpa: mas no meu caso, meu pai e minha mãe não foram bons exemplos. Você tem homens santos e mulheres santos de Deus na Bíblia Sagrada. Por isso, o segundo ponto: é importante estudar a palavra de Deus. Você tem como exemplo homens e mulheres santos que servem de exemplo para nós e estão permeados aí durante toda a palavra de Deus, a história deles, e você pode tê-los como exemplo, e pode também, se não é possível ser exemplar no seu pai e na sua mãe, não use isso para sua defesa, para sua desculpa de que você não consegue servir a Deus porque lhe faltou esse exemplo.
A palavra de Deus vem para preencher isso. O que a família não nos oferece, Deus nos oferece, e a palavra de Deus veio para nos preencher isso também, para nos mostrar exemplos de homens e mulheres que negaram sua própria vida, que romperam com as barreiras da sua sociedade e de toda a estrutura, né, que existia ali, seja religiosa ou política, para servirem ao Senhor. Então, queridos, exemplos nós temos, mas principalmente voltado para os pais, que vocês sejam exemplos de fé, exemplos de retidão, exemplos de servos do Senhor para os seus filhos, para que eles possam ter uma base sólida para caminharem ao lado do Senhor. E se depois eles decidirem não caminhar, você saiba, eu fiz aquilo que o Senhor me colocou para fazer. Eu tenho a consciência de que o caminho foi ensinado, de que o bom caminho foi mostrado, mas a escolha é pessoal e é individual. Eunice e Lloyd, queridos, tiveram uma vida marcada pelo sucesso do seu sucessor, que é Timóteo. Certamente elas se orgulhavam de ter um homem de Deus na família. O nome Eunice, ele significa boa vitória, ou o que vence sempre, ou ainda a que alcança muitas vitórias. E isso serve de ilustração para mostrar que o maior sucesso que nós podemos ter como família é ver os nossos filhos continuamente na presença do Senhor. Continuemos firmes nesse propósito, continuemos falando e esperando no Senhor. Nossa família pertence a Jesus, Ele somente tem poder para transformá-la. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor transforme a nossa família. Feche seus olhos, vamos orar. Ó Deus, nós te agradecemos por essa noite, por mais uma vez, ó Deus, refletimos sobre a sua santa palavra. Pai, te agradecemos por essa iniciativa da Junta de Missões Nacionais em criar, ó Deus, um mês para ser, ó Deus, ventilado a importância de realmente, ó Deus, estarmos investindo em oração para que o Senhor possa transformar a nossa família. Na noite de hoje em especial, te agradecemos ao pastor Mateus Guimarães, que teve esse esboço, ó Deus, de sermão maravilhoso, bíblico, vindo do Senhor, que toca o nosso coração e nos motiva, nos instrui, ó Deus, a ser, ó Deus, pais e mães melhores, a buscar, ó Deus, andar no caminho do Senhor e a ensinar os nossos filhos, primeiro desenvolvendo neles essa fé genuína, essa fé, ó Deus, verdadeira, que realmente eles possam ver o Senhor através da nossa vida, ensinando eles, ó Deus, cada dia a Tua santa palavra e também, ó Deus, sendo exemplos, ó Deus, para eles de vida transformada, de vida de comunhão com Deus. Nos ajude, Deus, nessa missão e que possamos, ó Deus, com isso, ver o Senhor agindo sobre a nossa vida, sobre a vida da nossa família, transformando o nosso lar. Oramos, Senhor, pedimos ao Senhor que nos conceda uma noite de paz, uma semana guardados e protegidos nas Tuas santas mãos, que a Tua graça salvadora, ó Deus, alcance cada coração, ó Deus, que o Teu amor, nossa vida, e que as consolações do Espírito Santo de Deus, que são únicas, ó Deus, e são realmente divinas, possa, ó Deus, estar confortando, consolando e instruindo cada servo seu em cada lugar, ó Deus, desse país e desse planeta. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e pedimos, perdoe os nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe grandemente, queridos, e que você tenha uma semana guardada e protegida pelo Senhor, cheio de lutas sim, mas de vitórias, pois sem lutas não há vitórias, e que você possa vencer todos os obstáculos em nome do Senhor Jesus.